Pessoal, eu vou abrir aqui um PowerPoint especificamente sobre projeto, mas eu quero que eu não vou me prender detalhadamente a tudo que tem nele, porque esse tipo de material, vocês já tiveram uma explicação detalhada da Fabi, e o trabalho como um todo, ele envolve o que tem no projeto, né? E esse tipo de material, a gente ouve a explicação uma vez, e depois a utilidade vem da consulta, né? Quando eu estou tratando daquela parte do trabalho, é a consulta que vai me ajudar, né? Então, deixa eu só abrir aqui, só compartilhar. Vocês estão vendo? Confirma, por favor, se abriu. Vocês estão vendo meu PowerPoint? Tá. Então, gente, ó, então, de toda aquela estrutura, o projeto ele vai ser um formato muito mais curto, muito mais objetivo do que o trabalho completo, né? Então, na verdade, eu estou fazendo um planejamento organizado ou uma proposta desse trabalho, de uma pesquisa, né? Só que essa eu mostrei acho que na terceira aula, eu mostrei para vocês, ou quarta aula, que diferentes situações no caminho da pesquisa, né, na carreira, diferentes situações exigem diferentes níveis de projeto. E diferentes instituições exigem diferentes formatos também, né? Então, vocês viram agora que, além de questões que a norma ABNT traz, a gente tem um manual da USP que vai se basear na norma e vai dar algumas explicações, né? Então, a gente sempre tem que se basear em cada contexto o que é necessário para o projeto, né? Então, a gente tem, é isso que eu estava falando, né, de fases, etc. Esses esquemas, né, eles vão variar, né? O que a gente vai definir para o projeto que vocês vão entregar? A gente vai definir uma estrutura mínima, né? E que trate dos itens essenciais de um projeto, né? Eu mostrei naquela aula que tinha lá o projeto que a FAPESP exige de um pesquisador, como um professor que está na universidade, exige um projeto de uma maneira muito mais rigorosa, né? Então, o que precisa ficar claro, né? A Fabi falou um pouquinho do problema de pesquisa, né? Então, eu preciso meio que evidenciar que algo a ser pesquisado é um problema, é uma pergunta interessante para quem? Para aquela área do conhecimento. Então, é o que a gente está falando desde o início da disciplina, né? A gente está falando de uma área que tem uma comunidade científica específica, que compartilha de literatura e de instrumentos metodológicos há bastante tempo. Então, essa área vai tendo uma cultura, né, de pesquisa. Então, eu posso ter um método de pesquisa, por exemplo, fenomenologia. Eu posso ter um método pesquisa-ação. Eu posso ter áreas que
usam essa metodologia por causa do tipo de problema de pesquisa que tem há muito mais tempo, né? Então, esse tipo de método está já muito... é muito usado e tem respondido muitas perguntas em determinada área, mas não em outra área, né? Então, é sempre importante que eu contextualize o meu projeto segundo não só aspectos teóricos, mas também metodológicos de uma área científica, né? Por isso que quando vocês fizerem um trabalho de metodologia, vocês vão olhar artigos da área, né? E vão procurar e vão ver isso acontecendo, né? Que tipo de método é utilizado, né? Ou tem gente que vai pegar um método e vai ver que não tem quase uso desse método na área, né? Então, isso é importante, né? Então, precisa ver essa pertinência, né? Então, eu preciso ver a pertinência da inclusão de cada uma das fases do método a ser usado, etc. O título, né, seria o primeiro elemento, mas a gente costuma dizer que o título ele é escrito por último, né? Antes do título, a gente pensa no tema do projeto, como a gente viu na aula sobre temas em ciência da informação, né? Em nenhum momento a gente falou em título, a gente falou uma coisa muito mais ampla, porque o título está muito especificado para o trabalho, né? E o título, ele acaba retratando especificidades do trabalho, né? O título, às vezes, pode envolver elementos da metodologia, elementos do quadro teórico, né? Então, a gente sabe que o problema de pesquisa de um trabalho, ele está localizado dentro de uma temática, mas num aspecto muito específico, né? A gente vai recortando a temática, especificando mais, para fazer uma pesquisa num aspecto muito específico, né? Então, tem todas essas dicas sobre o título, né? Claro, conter informação precisa, corresponde à preocupação do estudo, deve ser breve. Eu já vi um estudo quantitativo de citações de trabalhos e tinham mais citações os trabalhos que tinham em torno de 12 palavras no título. Então, a gente vê que um título muito grande, muito complexo, muito a decisão de ler um trabalho numa lista resultante de uma busca que eu faço, essa decisão vai passar pelo tamanho do título também, se ele é claro. Então, às vezes eu deixo de ler um trabalho porque o título já não me ajudou, né? Não vendeu o conteúdo, né? Então, a gente precisa ter um título que seja representativo e seja claro, né? A autoria vai ser importante, né? Isso parece meio óbvio, mas na pressa os alunos às vezes acabam esquecendo de colocar o nome no trabalho, né? Eu sei porque é o grupo, etc., porque alguém enviou, mas é necessário ter o nome dos autores, né? A introdução, a gente diz o seguinte, que o tamanho da introdução é proporcional à complexidade da questão, né? Então, o que eu preciso na minha introdução, né? Eu preciso fazer um percurso que vai do tema mais geral até o problema específico. Então, eu estou falando de um tema amplo, acesso livre à informação, acesso aberto à informação, e depois eu vou caminhando e mostrando que eu estou falando do acesso no contexto da informação científica apenas, depois eu estou falando que eu estou tratando só o meu objeto é revista científica, não são outros tipos e meios de publicação, é só a revista científica,
E a revista científica ainda eu estou tratando de um tipo mais específico, por exemplo, que são revistas editadas por universidades, não de editoras comerciais, por exemplo. Então, olha quantos recortes eu fui fazendo. Então, eu estou falando de acesso à informação, estou especificando essa informação que é um tipo específico, que é científica, estou especificando um veículo de publicação e ainda um tipo desse veículo de publicação. Então, esse percurso eu vou contando uma história, né? Então, eu vou destacar no primeiro parágrafo a importância do acesso à informação, por que é importante, o que bem isso traz, por exemplo, para a sociedade, ou como eu vou falar de informação científica depois, eu posso falar que bem isso traz para o fluxo da comunicação científica. Então, eu parto para aquela redução, mostrando que a informação científica ela circula, é publicada em alguns tipos tradicionais de canais ou de veículos, revistas, livros, evento, essa comunicação é formal e informal. Isso, até aí, 2, 3 parágrafos. E aí, então, eu vou dizer que da importância desse tipo específico, que é a revista científica, e da centralidade que esse tipo tem para avaliação da produção científica. E aí eu vou dizer de que diversas universidades que fazem pesquisa acabam editando alguma revista científica, e vou chegar no meu problema de pesquisa. Então, lá pelo 4º, se precisar 5º, 6º parágrafo, eu vou mostrar que eu tenho que o meu problema de pesquisa mudando aqui o slide, né? O meu problema de pesquisa, ele é avaliar, por exemplo, a utilidade ou a importância dessas revistas editadas por universidade, que não cobram acesso, como as comerciais fazem isso de maneira gratuita. Qual é a importância dessas revistas para a comunidade científica, considerando que elas dão o acesso aberto. Aí vocês poderiam pensar nesse problema de pesquisa. Poxa, é gratuito e a gente tem que ficar medindo se é importante ainda. Porque existe um contexto de que as editoras comerciais editam as revistas mais tradicionais, mais antigas, né? E essas revistas de universidade, elas às vezes passam para uma editora comercial, né? Porque acaba sendo um trabalho a mais de um pesquisador, de um professor da universidade, de editar aquela revista, e um dia ele vai querer também que a revista tenha aí um trabalho de uma editora comercial mais profissional, uma equipe que faça a revista até avançar. Nesse tipo de pensamento, algumas revistas são quase que não é bem vendidas, né? Porque você não consegue vender uma revista, mas ela é passada para uma editora comercial, né? Então, essa discussão dessa problemática, ela vai precisar de algumas, como a gente está falando aí de uma sessão do trabalho que é curta, a gente costuma dizer o seguinte, né? Quando a gente faz um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa tem uma sessão específica para discussão, para revisão da literatura, onde se estabelece um quadro teórico, isso pode ser um capítulo. Na disciplina de TCC1, eu vou pedir o mesmo projeto a vocês, individual, só que vocês vão ter que ter um capítulo teórico também, um capítulo temático, né? Nesse exemplo que eu dei,
Por exemplo, o acesso aberto em revistas científicas universitárias, por exemplo, poderia ser um capítulo, né? Um capítulo temático, né? Nessa versão de projeto, que a gente poderia chamar de pré-projeto, esse que vocês vão entregar, essa revisão de literatura, que é curta, objetiva, vai acontecer numa sessão chamada justificativa, tá? E eu estou dizendo isso por quê? Porque se vai acontecer na justificativa, vocês não precisam se preocupar em fazer citações na introdução, né? Então, a introdução, ela vai ser, como o nome já diz, uma introdução ao assunto, mostrar como esses assuntos que levam do tema ao problema estão relacionados, né? Então, a gente vai nela, ó, segunda frase aqui, a gente vai descrever a área, vocês não precisam ficar descrevendo a área de ciência da informação, vocês podem dar uma ideia da temática, né? Não precisa, pode fazer isso, né? Mas não é o caso de que todo o trabalho em algum tema, em alguns vários temas de ciência da informação, tenham que sempre falar em ciência da informação. Não, só se a pesquisa está tratando algo que discute a área, né? Não quer dizer que todo mundo tem que tratar disso, né? Então, vamos localizar o tema no qual se situa o problema de maneira geral e o domínio científico em que se situa esse tema, né? Então, é isso que eu estou localizando, né? Então, quando a gente viu temas da área, aqueles autores que fizeram quadros, delimitando os diversos temas, os GTs da ANSIB, né? Me ajuda a ter uma ideia desse domínio desse tema, tá? Então, esse percurso que eu descrevi para vocês nos parágrafos que eu exemplifiquei, né? Ele é um esquema conceitual e os interrelacionamentos no contexto teórico ou empírico adjacente ao problema. Então, eu vou contar essa trajetória, né, esse percurso, na minha introdução, posso fazer isso com as minhas palavras, e na sessão de justificativa, eu vou citar referências. Então, ali eu faço uma revisãozinha de literatura, né? Que é lá que eu vou mostrar que alguns relacionamentos, a relação entre acesso aberto e o tipo de editora, se é universitário ou se é comercial, eu vou citar que algumas pesquisas já mostraram isso, né? Ó, no contexto teórico ou empírico. Ou seja, eu vou citar textos que tragam explicações teóricas ou textos que fizeram uma análise de revistas e mostraram empiricamente que as revistas comerciais têm mais importância para a comunidade, né? Já num texto teórico, eu vou explicar por que isso acontece, né? Essa própria pesquisa empírica, esse próprio artigo que traz uma pesquisa empírica, ele pode me dar, nas referências dele, no que ele cita, esse contexto teórico, tá? Então, isso tudo para a gente entender qual é o nosso objetivo com a introdução, né? O que eu falei para vocês no exercício de busca, né? Identifiquem num artigo um problema de pesquisa, né? Como você faria essa pesquisa? Esse pode ser um exemplo, né? Vocês podem, lendo sobre aquele assunto, ter uma ideia, falar, eu pesquisaria dessa forma, né? Ou não, ou vocês vão ver um artigo, vão ver que o problema que ele propõe
É um problema interessante, e ele faz a pesquisa de uma maneira, ele propõe a pesquisa de uma maneira. E vocês vão e propõem de outra, né? Isso, quando vocês veem do projeto como um todo, vocês vão ter essa noção, né? Então, ó, o problema, ele pode ser expresso na forma de pergunta ou de hipótese, dependendo dos métodos a serem empregados. A hipótese, ela acaba sendo um item opcional nesse projeto que eu estou pedindo para vocês, tá? Então, a hipótese, ela, quando eu conheço aquele contexto, eu já posso dar um palpite, ó, eu vou fazer uma pesquisa. Então, tem pesquisa que tem uma natureza exploratória, ou seja, estou fazendo aquela pesquisa para conhecer, esse vai ser o caso da maioria de vocês, vocês estão conhecendo os problemas da área, né? Ou ela pode ser também descritiva, ou seja, a pesquisa descritiva, ela vai buscar descrever, mostrar algo que eu já coloquei como hipótese. Ó, eu já posso afirmar que é assim, eu vou fazer uma pesquisa para mostrar que é assim. Ai, mas não se confirmou. Faz parte. Poxa, mas você fez um projeto, alguém leu o seu projeto, aceitou, você vai fazer uma pesquisa e não se confirma? Isso aí. Porque a pergunta era boa, a hipótese era boa. Outra pessoa leu, avaliou, entende do assunto e falou, merece ser feita essa pesquisa. Só que toda pesquisa, ela pode confirmar algo, uma hipótese que eu coloquei de antemão ou não, né? Então, isso não é um demérito para a pesquisa. O que pode acontecer é eu ter feito uma hipótese, alguém avaliou e falou, essa hipótese, eu não compro essa ideia, eu não recomendo que se financie essa pesquisa, por exemplo. Tá? Mas aí eu preciso ter algum argumento, né? Do porquê eu preciso justificar isso. Tá? Então, na introdução, a gente tratou daquele percurso temático, que trata um pouquinho dos conceitos que eu vou mostrar na parte teórica, e no trabalho que vocês vão fazer, no projeto de vocês, a revisão de literatura, onde vocês vão fazer citação, é na justificativa. Então, aqui, ó, vocês vão falar sobre o que levou a fazer esse estudo, por que é relevante essa proposta, e citar alguns trabalhos que mostram essa relevância. Isso que eu estou querendo descobrir era feito dessa maneira, outro fez isso, e agora eu estou fazendo essa proposta. Então, eu mostro que eu identifiquei um caminho de pesquisa dos diversos autores na área e eu estou propondo uma continuidade, ou não necessariamente continuidade. Eu posso falar, olha, os autores foram por esse caminho até agora, eu quero olhar esse outro caminho. Isso é importante de ser olhado, né? Então, vocês vão buscar referências, e eu já mostrei para vocês, né, que a referência a gente vai chegar olhando. Todo mundo faz esse percurso, vários trabalhos fazem esse percurso, então eu vou ler os trabalhos que estão sendo citados por um outro, né? Levantando esses trabalhos, eu vou ter uma ideia desse estágio, e vou apresentar isso brevemente nessa sessão de justificativa, né? Aqui também é o lugar de deixar claras as divergências entre autores, lacunas, que é o que eu falei, todo mundo foi por um lado, eu vou por outro. Ninguém olhou isso, aqui tem uma lacuna de conhecimento, né? Então, eu quero preencher essa lacuna fazendo essa pesquisa, né? Aqui, nessa sessão, também tem que mostrar que vale a pena, ou cabe o desenvolvimento do estudo.
que ele traz benefícios, a quem, se vai contribuir para a área, se vai contribuir para a sociedade, se vai trazer uma economia, porque eu vou propor fazer algo de uma maneira diferente do que é feito até hoje, né? Ou, como está escrito aí, entender o funcionamento de determinado serviço ou situação. Então, é na justificativa que a gente vende o peixe mais embasado na literatura, mostrando que o que eu estou propondo está dando continuidade ao que se sabe até o momento. Então, é isso que se faz, tá? E como eu sempre digo para vocês, em artigos científicos, nem sempre vai haver uma seção específica de justificativa, né? Em muitos artigos, a justificativa vai estar num parágrafo da introdução. Já em tese de dissertação, é mais comum ter a seção justificativa, mas também pode ser que esteja diluída na introdução, né? Quando está na introdução, às vezes a gente vai perceber claramente, então, esse estudo se justifica, né? Na terceira pessoa, voz ativa, como a Fabi falou, né? Esse estudo se justifica. Pararararará. Bom, está ali. Ali está apresentando a justificativa. Quando a gente separa, que é o que eu vou pedir para vocês, separa uma seção de justificativa, então ali eu posso estruturar melhor, tratar com um pouco mais de liberdade esse assunto, né? Então eu posso, fazendo as citações, quando a gente tem introdução e justificativa, a gente meio que na introdução conta do que se trata, explica com as nossas palavras, e lá na justificativa a gente faz uma coisa muito parecida, só que se embasando na literatura. Por isso que é pertinente a dica de escrever a introdução depois do trabalho feito também. Então, eu posso, de cara, fazer só um esboço de assuntos, como eu falei, como eu fiz para vocês, do meu exemplo de introdução. Eu vou tratar disso, 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 disso. Eu vou sair do geral e ir afunilando nesses conceitos que eu vou tratar. Tá legal. Aí, quando eu escrevo a justificativa, eu vejo que quando eu vou diferenciar a revista universitária e comercial, eu preciso tratar de uma questão a mais. E eu percebo isso lendo os textos. O meu esboço está lá. Então, eu escrevo a justificativa, trato dessa questão a mais e vejo que no meu esboço eu preciso tratar uma coisinha a mais naquele parágrafo. Então, quando eu contar a história introdutória para o leitor, do que ele vai encontrar depois, eu atualizo de acordo com a minha justificativa. Tá? Então, a introdução, vocês têm que pensar que é um convite a ler, é uma coisa explicativa, né? Olha, esse manual aqui de como funciona o PowerPoint, ele vai te ajudar nesse sentido, quando você tem esse tipo de problema, quando você vai apresentar nessa situação. Então, eu ajudo o leitor a entender. Como a Fabi mostrou, nessa ideia de ajudar o leitor, em tese de dissertação, em TCC, se faz um percurso dos capítulos da dissertação, né? Então, eu vou contando em um parágrafo, ou um parágrafo para cada capítulo da tese. Eu vou explicando o que eu vou tratar em cada capítulo temático, onde eu vou tratar as questões teóricas. Eu faço isso no fim da introdução, né? Num projeto, não tem espaço para isso. O espaço no projeto é para que eu seja objetivo e trate do que é pertinente, né? Então, introduzir o assunto, justifiquei com a literatura. Nossa, mas eu tenho tantas referências. Mas é só um projeto. Tenta selecionar. Não dá para citar tantas coisas. Mas também
procura mostrar que existem várias opções de referências, né, ao mesmo tempo, que você recuperou alguns trabalhos e não achou um e se contentou com ele, né? Mostra que recuperou, cita alguns, mas não precisa de um texto tão longo para mostrar isso, né? Depois da justificativa, vem os objetivos, né? Então, o que eu pretendo conseguir com esse objetivo? Onde eu quero chegar? Né? O que eu vou apresentar lá no final? Nos meus resultados, né? Porque projeto de pesquisa é coletar informação, analisar informação, apresentar e concluir, né? Então, vocês vão ver na aula que vem que às vezes eu coleto informação que alguém já coletou, ou às vezes eu estou coletando mesmo, eu estou ouvindo pessoas transcrevendo o que essas pessoas falaram e codificando para eu poder analisar. Então, ou às vezes é um trabalho teórico, a minha informação vai ser da literatura, né? Então, eu preciso deixar claro onde eu quero chegar já no projeto, né? Então, esse objetivo, ele tem que me indicar que o problema vai ser investigado, né? Ou seja, vai me mostrar para onde eu quero chegar, e esse onde eu quero chegar responde à pergunta que eu fiz inicialmente. Eu preciso estar preocupado com isso, né? Então, objetivo vocês precisam ver exemplos. Ver exemplo de tese, dissertação, e para que possa simplificar o que é, né, para vocês. Isso eu já falei. Cada objetivo, aí a gente tem objetivos, a gente vai separar em objetivos gerais e específicos, né? Normalmente um objetivo geral e objetivos específicos que correspondem ao seu detalhamento, né? Eu mostro numa aula seguinte um exemplo para vocês sobre isso, de objetivo geral, específico e essa vinculação entre eles, tá? Como eu falei para vocês, eu vou falar do projeto essas 3 aulas, essa e mais 2, né? Então, eu vou mostrando para vocês. Normalmente, como a gente vai falar o objetivo, a gente vai dizer como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Então, o meu objetivo é analisar, sempre tem um verbo. Apresentar, avaliar, colocar, demonstrar, refletir, relatar, ressaltar, tá? Então, eu preciso deixar bem claro, né, o que vai ser feito, né? Definição de termos, né? Principais termos, variáveis sob investigação ou frases técnicas estritamente necessárias à melhor compreensão pelo leitor do problema investigado. Deve incluir principalmente aqueles termos que têm significados diversos ou em diferentes contextos. Ou seja, quando que eu paro para definir um termo? É disso que a gente está falando, tá? E isso eu vou fazer, isso cabe lá na introdução, eu deixar claro, né? Eu estou falando de acesso à informação, e eu estou falando de acesso por quem? Ou eu estou falando de acesso do ponto de vista do usuário que precisa acessar, ou eu estou falando do ponto de vista de quem provê a informação e precisa liberar esse acesso ou não. Então, eu preciso contar essa história, esse tipo de informação tem que ficar clara na introdução, e eu posso usar a justificativa para isso também, se necessário, né? Então, lá eu conto essa história, eu esclareço esses termos, né? Principalmente esses que têm de significados diversos, né? Ou que num contexto ele adquire
algum significado específico, eu preciso deixar claro, né? Então, essas definições podem ser conceituais ou operacionais, né? Se é conceitual, eu posso gastar um tempinho lá, um pedacinho da justificativa para isso, né? Se são operacionais, dadas em termos de comportamentos observáveis e da forma como vão ser mensuradas no estudo, isso pode acontecer, por exemplo, lá na metodologia, né? Mas esses são detalhes que eu acho que vocês deveriam se preocupar apenas em, olha, esse termo, ele precisa ser conceituado, ou vocês veem, quando vocês estão lendo sobre aquele assunto, vocês estão fazendo busca, por exemplo, sobre o acesso, que eu estou falando da informação, aí eu estou lá lendo um artigo e falo, nossa, não está falando bem exatamente do que eu queria. Aí depois eu acho um que fala, opa, esse termo aqui na própria área ele tem usos diferentes, né? Então eu vou percebendo isso, né? Então isso já me indica que eu preciso diferenciar essas coisas, especificar do que eu estou tratando, né? No meu texto. A variável aqui, né? É o que a gente vai falar em metodologia, eu não vou entrar tanto em detalhe agora, tá? As outras aulas a gente vai tratar disso, né? A hipótese eu falei que é muito opcional para vocês, né? Então, trata-se de um resultado provável, né? Que eu estou dizendo que vai ocorrer ou não vai ocorrer algo. Obviamente, isso não é uma aposta, eu estou me apoiando numa teoria, né? E é importante porque dá rumo, né? A pesquisa, né? O autor mesmo tem um foco, né? Porque quando a gente faz pesquisa e analisa a informação, muitas coisas que podem chamar a nossa atenção aparecem. Só que às vezes são questões de importância marginal, não central, né? Então a definição de hipótese, os objetivos bem claros, me fazem me focar naquele rumo e não sair dele, né? Então, ao analisar a informação, a gente acaba até dispersando depois, né? Esses pressupostos, né, a gente costuma falar de pressupostos teóricos, né? Então, eu vou partir de que pressupostos, né? Isso isso se trata na justificativa, né? Pode se referir à natureza do comportamento a ser observado, ou seja, alguma coisa eu já sei, porque a literatura me permite saber. Então, eu não vou ficar na minha pesquisa eu questionando se isso acontece ou não. Não, já foi observado em determinadas condições, a condição é a mesma, onde que eu estou tratando, então, não vou eu ficar pondo isso em dúvida, eu já conto com isso, eu cito isso como um pressuposto teórico e já vou adiante, né? A minha pesquisa não está preocupada em verificar isso novamente, né? Métodos e medidas a serem verificados, interrelacionamentos entre a investigação e outras pessoas ou situações. Pressuposto, ao contrário das hipóteses que o estudo se propõe a testar, os pressupostos são considerados verdadeiros e às vezes tomados como ponto de partida, que é o que eu falei, né? Então, na justificativa, vocês vão fazer uma revisão de literatura. É necessário que o investigador apresente uma seleção de outros estudos ou observações já feitas com relação ao problema investigado. Inicia quando o pesquisador tem uma ideia sobre o que deseja pesquisar, procedendo ao longo do desenvolvimento do projeto até a conclusão, né? Então, eu estou olhando a literatura para fazer a minha proposta, e quando eu faço os meus resultados, já fazendo o trabalho, né, eu uso para o projeto, mas quando eu estou lá fazendo o TCC, eu terminei de gerar meus resultados e analisar, é bom eu voltar na literatura, porque eu falei que a minha pesquisa
visava cobrir uma lacuna do conhecimento. E aí, depois que eu fiz a pesquisa, foi isso mesmo? O meu trabalho evidencia uma novidade que ninguém conhecia antes, que é aquilo que se espera da tese de doutorado, por exemplo, né? Então, por isso que eu continuo revisando a literatura até o final do trabalho, né? Mas, no caso desse projeto de vocês, não vai ter resultado, né? Então, a revisão de literatura expressa o conhecimento que o pesquisador tem sobre o assunto, já falamos sobre isso, descreve de forma mais sistemática e cuidadosa o desenvolvimento da área em questão, né? Então, conta um pouquinho como aquilo se desenvolveu na área, né? Informa sobre as metodologias mais recentes na área, ou mesmo a falta delas, se este for um dos aspectos desejados no estudo, né? Então, às vezes a justificativa é metodológica. Como eu falei, até agora fizeram de uma maneira, eu estou fazendo de outra maneira, né? O descuido na execução do levantamento compromete o trabalho, pois não permite sua avaliação ou interpretação dos resultados como contribuições ao marco contextual de cada área de conhecimento associado, né? Ou seja, eu posso ver um trabalho que ele é um barco à deriva, né? Ele não está vinculado àquilo à trajetória da área, né? Então, por isso que a gente precisa vincular bem a nossa proposta à literatura da área, né, recente, etc. Então, quando que eu faço um trabalho de revisão de literatura? Quando o tema não foi ainda pesquisado. Não, desculpa. A revisão de literatura, quando o tema não foi pesquisado, o que eu faço, né? Indico os estudos indiretamente relevantes, literatura periférica. Um exemplo clássico na nossa área, né? A nossa área lida com informação, então, uma hora está lidando com informação da área de direito, da área de música, e eu vou tratar questões que eu estou acostumado a tratar com os ferramentais da nossa área, com as metodologias da nossa área, mas o material muda, a área de aplicação muda, o contexto muda. Então, isso às vezes requer uma revisão da metodologia que eu tenho, porque o material mudou e exige um tratamento específico diferente. Então, como que eu resolvo isso? Eu preciso adaptar, né? Então, nunca ninguém fez um trabalho na nossa área, por exemplo, de informação na área de astronomia. Então, eu não tenho como fazer uma revisão de trabalhos que organizaram informação em astronomia. Ah, mas eu tenho trabalhos que fizeram na área de física. Ou eu tenho trabalhos, não tem na de física, que fizeram em alguma área da ciência, que eu vou perceber que tipo de adaptação foi feita para aquele trabalho. Olha, para a área da saúde foi feito esse tipo de adaptação. E por que foi feito esse tipo de adaptação? Ah, porque a informação em saúde ela é produzida e substituída muito rápido, né, por causa da aplicação direta. O tempo todo está havendo experimento em saúde, né? Cada hora que um médico atende, ele está gerando informação importante. Então, a literatura ela vai sendo reciclada, substituída muito rápido, né? Então, será que esse aspecto exigiu uma adaptação naquela pesquisa? E tá legal, então eu já entendi que tipo de adaptação foi feita naquele contexto. Que tipo de adaptação agora eu tenho que fazer na área de astronomia, né? Então, para a gente entender como que a gente pode fazer esse tipo de citação de literatura periférica, né? Então, eu vou adaptar.
eu vou começar isso, eu não tenho estudos daquele assunto para tratar, né? Ou, caso, se ainda assim não der para citar uma literatura periférica, né, o pesquisador deve escrever com detalhes sua experiência em relação ao problema, né? Então, vocês percebem que aí exige uma experiência do pesquisador, né? Nesse caso que eu estou falando da nossa área e num TCC, por exemplo, eu vou ter que tratar dos dois assuntos. Eu vou ter que tratar de organização da informação num capítulo, pelo menos, no mínimo, e no outro, informação em astronomia. E lá eu vou descrever essas características. Como eu vou unir as coisas, se não tenho que citar, aí é o que eu falei, tem a literatura periférica ou tem a minha experiência sendo trazida para eu deixar claro como eu vou abordar. Então, eu não tenho literatura sobre essas duas coisas juntas, interagindo, mas eu tenho literatura de uma coisa e de outra. Meu trabalho não pode ficar sem literatura, tá? Mas por isso que a gente, em alguns casos, vai ter literatura abundante ou não. E, às vezes, gente, isso é o que determina o que a gente vai pesquisar. Ó, eu não vou por esse caminho porque não tem literatura, eu não quero. Eu quero andar num solo que já está trilhado, não quero inventar caminho novo, tá? Então, isso determina a nossa decisão também de como fazer, né? Dois enfoques possíveis, né? Rever o desenvolvimento substancial da área ou domínio científico em questão, relatando o estado da arte. Eu já falei isso para vocês. Então, a gente vai contar como anda aquele assunto na área nesse momento, né? E essa questão teórica, né? E outra coisa, refletir sobre as metodologias mais recentes associadas ao campo do conhecimento. Então, vocês foram expostos às temáticas da área, foram exercitados em achar literatura, buscar, depois de buscar qualificar a autoria, a instituição do autor, quem é ele, né? Que autoridade ele tem para falar daquele assunto, né? A qualificar o que encontraram, e agora vocês vão ser exercitados nas questões metodológicas, né? Então, vocês vão falar assim, eu estou falando de pesquisa-ação, esse é o meu método que eu vou apresentar para a sala, legal, vou falar o que é esse método, vou ver um exemplo de uso desse método numa área qualquer, e vou ver se na nossa área, quanto que se vem adotando. Eu vou ter uma ideia disso. Então, cada grupo vai dar esse panorama para a gente, tá? Então, essa que é a ideia. Uma coisa, só para eu não esquecer de falar para vocês, eu queria saber se vocês poderiam, no dia do seminário, como eu tirei o trabalho final do dia 2 e passei para o 14, então a gente está hoje no dia 4, a gente tem 2 aulas de metodologia, 11 e 18, 25 seriam os seminários. Então, eu estou propondo aqui que a gente passe o seminário para o dia 2 de dezembro, que aí vocês ficam com 2 semanas até esse seminário. E, gente, o seminário não vai tomar muito tempo de vocês, porque vocês vão ver que vai ser uma coisa objetiva, tá? E vocês vão falar de um método. O mais importante nesse processo, a partir de hoje, que a gente está falando do projeto, o mais importante é que vocês vão pensando no projeto como um todo e na metodologia. Então, quando vocês forem tratar de um método para o seminário, vocês vão ficar olhando artigos de fora da área, de dentro da área, e fazendo essa avaliação, vocês vão poder ter uma noção de que método, vocês já vão selecionando que método vai ser adequado para a proposta de vocês, tá? Então, é importante que vocês tenham tempo para ir pensando sobre isso, mais do que preparando o seminário, que vai ser uma coisa muito objetiva, e mais do que escrevendo a sessão de metodologia do projeto, que, como eu falei para vocês, é uma sessão muito objetiva, como vocês vão ver nos trabalhos. Então, a proposta é para o dia 2. E a fim da gente ter uma dinâmica aí mais ampla,
para vocês. Eu gostaria que esses seminários fossem feitos matutino e noturno juntos. Então, o mais coerente seria que a gente fizesse no noturno, por conta do pessoal que trabalha. Então, eu queria que, se alguém tem dificuldade de, no dia 2 de dezembro, no noturno, estar na aula do noturno, a gente não teria aula de manhã, se alguém tiver alguma dificuldade, me manda um e-mail me explicando isso, por favor, tá? Então, avaliem aí se a gente pode ter aula 11 e 18 normalmente de manhã, fica sem aula 25, e 2 de dezembro a gente tem aula no noturno, e é a última, tá bom? Daqui a pouco eu ponho essas datas na tela aqui para vocês, tá? Então, lembrei disso por quê? Porque esse trabalho vai exercitar exatamente isso que eu estava falando aqui, dos enfoques do projeto, né? Para um trabalho acadêmico é importante que o levantamento seja efetivado durante todo o período de envolvimento com o tema, né? Então, vocês vão discutir um tema em grupo, cada um vai começar a ler sobre o assunto. Aí vocês se reúnem, ó, eu encontrei isso. Aí, legal. Então podemos pensar num problema. Aí o grupo chega numa definição de um possível problema. Aí todo mundo começa a pesquisar sobre o problema, dentro do tema, mas no problema mais específico. E aí vocês se reúnem de novo, ó, eu achei isso, ou seja, vocês vão discutindo a literatura se ela ajuda a respaldar aquele problema, né? Então é importante que, definido um tema e depois um problema, vocês tenham, de tempo em tempo, uma reuniãozinha basiquinha, rápida, falando, ó, achei isso e por que isso é importante. Essa explicação do porquê isso é importante de um aluno para o grupo, talvez seja o argumento que vai circundar essa citação no parágrafo, lá na justificativa. Tá? Então, vocês precisam ir construindo esse argumento e anotando aquilo que vocês discutem. Tá? E aí, aí a dúvida do outro que ouve, mas por que isso? Às vezes, me ajuda a ter que ser mais claro no parágrafo, né? A dúvida do outro, o questionamento do outro, a discordância, mas eu achei esse outro trabalho, olha aí, já dá uma discussão ali no parágrafo, né? Um autor falou isso, porém o outro trouxe isso. Então, a nossa decisão é seguir por esse caminho, tá? Então, as discussões entre vocês é o que mais vai permitir uma discussão na sessão tanto de introdução como de justificativa. Tá? Então, assim, vocês vão ganhar muito mais se vocês, de fato, interagirem do que vocês falarem, você escreve a metodologia, você a justificativa, você a introdução, aí eu reconheço o Frankenstein rapidinho, sabe? Vocês têm que, realmente, tem que ser a discussão entre vocês vai maturar a ideia, né? É muito importante que vocês discutam. Então, é o que eu falei, não é um trabalho que deva gastar tanto tempo escrevendo, páginas e páginas. Um projeto como esse vai ter, sei lá, no máximo 14 páginas, 15 páginas, no máximo. Pode ter 10, pode ter 8. Pode ter 8, pode ter 8. Só que você sabe que com 8, talvez você não tenha dado o recado necessário. Mas, às vezes, você não tinha o recado para dar. Então, 8 é 8. Melhor que encher de espaço para passar de 8. Tá? Então, estou dando uma noção para vocês, mas o mais importante é que vocês maturem. Leiam a literatura, discutam. Isso que vai... É mais do que tempo de redação. É discussão e anotação dos pontos que vocês chegaram em comum, né? Então, é isso que a gente está entendendo. Então, é por aqui que a gente vai argumentar. Aí, quando um faz uma primeira redação, ou dois, os outros podem ler e falar, não foi bem o que a gente discutiu, não tá, o texto ainda não está dizendo isso. Então, é assim que a gente vai conseguindo um texto coerente, né? Tudo bem, metodologia eu não vou entrar em detalhe agora. Professor, Sim. licença.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Para o dia 2 de dezembro, então, a gente tem que apresentar, fazer um seminário e também fazer essa parte que seria escrita, né? Em grupo. Essa parte escrita seria justamente sobre esses pontos mínimos que o senhor comentou agora, né? Estrutura mínima do trabalho, é isso? A parte escrita do seminário? É. Não. O seminário, na verdade, espera só um pouquinho que eu vou abrir aqui o Excel para vocês verem. Porque ficou meio confuso, não entendi qual Tá. é o trabalho. Você está vendo? Você não entendeu, na verdade, porque eu não apresentei o trabalho, Ah, tá? sim, sim. Não se preocupa em não ter entendido. Tá. Isso não importa tanto agora. Ó, tá vendo o meu Excel? Sim. Estão vendo? Ok. Então, ó, a gente está aqui no calendário. Então, vocês entregaram o trabalho 3 até 19 de outubro, tá? A gente está na aula 4, né? Falando sobre estrutura. Então eu estou falando hoje de estrutura, e na aula que vem, essa data aqui não está correta. Na aula que vem, a gente faz uma dinâmica, um trabalho em sala sobre estrutura do trabalho, tá? Que vai basicamente ajudar vocês a identificarem no discurso lá de uma palestra, introdução, objetivo, metodologia, conclusão, etc. Tá? Então, acontece aqui, vocês fazem em sala, e meio que tem até o dia seguinte para mostrar para me mandar só o que vocês identificaram no discurso. É uma coisa realmente simples, né? Eu dei até 2 dias aqui, né? Então, a gente faz na aula que vem e vocês me entregam até 2 dias depois da aula. A aula é 11, vocês me entregam 13, tá? Eu explico para vocês na aula que vem o que vai ser o trabalho de método, que é esse que eu estou falando, que vai ser esse seminário no dia 2. Tá? Então, esse trabalho de método, vocês vão. O que vocês vão entregar? Vocês vão entregar mais ou menos o que vocês entregaram na parte 2 do trabalho 1, sobre fontes. Vocês definiram um tema em ciência da informação e falaram sobre 2 artigos. É isso que vocês vão fazer. Só que vocês vão falar, nesse caso, da metodologia desses 2 artigos. Tá? Então, isso vocês me entregam no dia do seminário, aquelas poucas páginas de Word, e apresentam para a sala. É isso que a gente vai fazer no dia 2. Tá? Então, esse exercício de metodologia busca preparar vocês para vocês escolherem a metodologia do trabalho de vocês. Então, aqui no seminário, vocês vão tratar de um tipo de método, o outro grupo vai tratar de outro. Então, vocês vão conhecer alguns métodos possíveis nesse dia 2. Tá? Então, desse trabalho T5, eu começo a falar a aula que vem, dou aula de metodologia, nas 2 aulas, 11 e 18, e a gente faz, parte da aula que vem, a gente faz a dinâmica do trabalho 4, tá? E Tá, agora desde ficou hoje mais a gente... claro. Oi? Ficou mais claro agora. Perfeito. Então, assim, esse trabalho final, a gente começou a falar hoje e vai falar todo esse tempo aqui, tá? Até a entrega. Obrigada. Imagina. Então, não se preocupem com o que vai ser esse trabalho ainda, porque vai ficar claro, tá? Bom, o restante do material aqui
continuar falando de metodologia, então eu não preciso tratar disso hoje, tá? E ainda que esse material do projeto, ele vai estar, esse PowerPoint do projeto também vai estar lá no Moodle.